Se eu pecar contra Deus, o Senhor me repreenderá? Salmos de número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Muitas das vezes podemos achar que o Senhor não nos repreende quando cometemos algo que não o agrada, que está em desacordo daquilo que prometemos cumprir com todas as nossas forças. Dentro da lei do Senhor, daquilo que Ele estabelece como luz, que é os seus mandamentos, podemos tropeçar em alguns deles. Só que podemos achar muitas das vezes que por nós ter errado e ter fraquejado perante o Senhor não vai nos repreender. Mas, como Davi dizia, Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigue no teu furor. Mas veja que quando Davi pecou, cometeu aquele pecado que feriu o mandamento da lei, conforme era passado ali para ele como rei de Israel, já tinha os mandamentos da lei mosaica, a lei de Deus dada a Moisés, então ele feriu um dos mandamentos. Quase dois, né? Podemos dizer que dois. Mas quando ele mandou os demais homens de guerra pôr Urias na frente para que Urias viessem a perder sua vida e ele ficar com a mulher de Urias, Batseba. Então ele cometeu esse gravíssimo erro na sua vida e tinha sobre ele a unção do Espírito de Deus. O profeta Samuel foi lá na casa de Jessé e ungiu Davi como rei de Israel. Diz na palavra que o Espírito do Senhor se apossou dele, só que naquele momento que ele começou a planejar aquilo, aí o Espírito de Deus se afastou. Porque o Espírito de Deus não estava naquele plano maligno. Ele se deixou enganar pelos seus olhos. Então, Urias morreu na batalha, não teve ninguém para cobrir, como quem diz, para protegê-lo naquele momento. Então, foi deixado sozinho na frente da batalha e perdeu a sua vida. Então, Urias vendo que o plano, Davi vendo que o plano estava indo bom, foi e tomou Batseba como esposa. Depois Deus revelou o profeta, fala mesmo, o profeta Natan, e o profeta foi lá e o repreendeu. Contou lá um caso, como dizer, uma comparação, que Deus deu aquela inspiração para ele. E quando Davi disse que aquele homem que tinha feito aquilo tinha que ser castigado, o profeta disse, esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Então, ali houve dura repreensão e castigo. Quando ele disse, Senhor, não me repreenda na tua ira e nem me castigue no teu furor, porque toda a repreensão, ela vem ou deve vir acompanhada de um castigo.
Veja que, porque o pecado ele tem suas consequências. Então, quando o profeta Natan repreendeu ele também falou que a espada não se apartaria da casa dele. E houve muitas desavenças no meio daquela família por conta do pecado de Davi. Então, quando ele diz, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, ele está também clamando, isso no caso já após o pecado dele, porque ele sabe que o Deus que ele servia, o Criador dos céus e da terra, o Senhor Jeová, é um Deus misericordioso, mas também tem o peso da sua mão sobre aqueles que desobedecem. E o Senhor não repreende nem castiga porque ele é ruim, não. Ele repreende e castiga é para que a pessoa não torne a fazer novamente. Esse é o sentido. Ele é Deus, mas ele também tem, e nós somos seus servos, procuramos ser seus servos, mas também temos que entender que ele é pai, e o pai que ama o filho, ele o castiga. Ele açoita, ele repreende. Está escrito na palavra. Tem que ter a palavra para lançar sobre seus filhos. Então ele também é nosso pai, é o nosso criador, é o nosso rei. Então, seja qual for o pecado que o irmão, que a irmã tenha cometido, o profeta disse, Davi, ele chorou amargamente, Deus, ele te perdoou, viu sinceridade no teu coração, ele perdoou teus pecados, o teu pecado. Ele perdoou. Só que por nós conhecemos a palavra, o pecado foi perdoado, mas as consequências não foi tirada. Deus, ele perdoa sim o teu pecado. O pecado que você não perdoa é você blasfemar contra o Espírito Santo. Mas não adianta, Deus, ele perdoa, mas a consequência não será tirada. Então, se você tem cometido pecado, esse grave delito, alguma coisa que você conhece e sabe que não está de acordo com a palavra, só basta você crer no Senhor, se arrepender de todo o seu coração. E o arrependimento, ele vem com tristeza. Quando nós conhecemos os mandamentos e pecamos, aquilo nos entristece. Nós ficamos tristes. Nos entristece. Se não te entristecer, se você não ficar triste por conta do seu pecado, é porque você não tem o temor do Senhor e não crê firmemente na palavra. E também não teve arrependimento em você. Veja que quando Pedro, ele pecou, ele negou o Senhor. Veja que o Senhor Jesus tinha falado, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que estás no céu. Veja aonde foi que Satanás entrou para cirandar Pedro. Na sua força de querer ali de enfrentar, quando foi naquele momento de fraqueza, o Senhor já tinha pedido para ele pôr a espada na bainha. Não poderia agir com a força do braço. Não, isso não poderia. O que ele ia fazer? Quando o povo veio, ele sabia que se ele dissesse, não, eu também estava com ele, poderia acontecer alguma coisa com ele ali. Claro que eles queriam, era como quem diz, eles queriam um chefe. Queriam o Senhor Jesus, o mestre deles. Mas poderia ser que Pedro lembrou, não. Se ele disse que não é o discípulo não é maior do que o seu mestre, basta que o discípulo seja... Então ele associou ali que poderia ia causar alguma coisa com ele também. Aquele medo, aquela fraqueza, aquele assombro tomou a sua carne, os seus ossos perturbou-se. E ele disse, não, certamente você é preso. Aí foi que ele disse, eu nem conheço ele. Então negou o Senhor diante dos homens. Aquela profecia que ele tinha
o Senhor Jesus tinha profetizado caiu sobre ele, sobre Pedro. Então ele pecou contra esse mandamento que o Senhor disse que nós não podemos negar ele diante dos homens. O que acontece? Quando o Senhor foi, aí teve lá o galo cantou, depois que ele negou o Senhor 3 vezes. Olha bem aqui, irmão. Olha bem aqui, irmã. Pedro, ele não pecou contra o Senhor. Não foi só uma vez, não. Ele pecou contra o Senhor, nesse momento, 3 vezes. Negou uma, negou 2 e negou 3. 3 vezes ele negou o Senhor. Pedro deve ter pensado, um exemplo. Se eu neguei o Senhor uma vez, ele poderá me perdoar. Mas eu neguei foi 2. Eu neguei foi 3 vezes. E isso nasceu dentro de Pedro um arrependimento tão grande que diz na palavra que ele chorou amargamente. Então aquela palavra que o Senhor tinha falado, agora estava repreendendo ele. Estava repreendendo Pedro. Judas pecou uma vez. O traiu, que é semelhante a negar. Traiu ele lá pelas moedas. E não se arrependeu. Não se entristeceu. Não ficou triste por conta do seu pecado. Nisso, o inimigo ali no encalço intentou ele e ele fez tirou a própria vida, cometendo, veja o que foi que Judas fez. Cometeu o pecado de trair o Filho de Deus e cometeu o pecado de tirar a própria vida. Quando, porém, o Senhor vendo que Pedro tinha se arrependido amargamente, aí o Senhor disse, eu tenho que ir atrás dele. Porque o Senhor, ele não é injusto, não passa desapercebido, ele não faz injustiça. Então, quando o Senhor ressuscitou, foi lá atrás de Pedro. Perguntou a ele se ele amava. Como que Pedro estava naquela situação? Eu te amo, Senhor. Aí o Senhor, quando perguntou isso ali para ele, já foi no sentido de dizer, então eu te perdoo. Eu te perdoo e apacenta minhas ovelhas. Já deu ali uma autoridade, vamos dizer, um ministério para ele. Apacenta as minhas ovelhas. Tu terás o dom de pastorear. Perguntou a segunda, a terceira vez, e Senhor, tu conhece todas as coisas. Então ali, Pedro negou, Senhor perdoou, perdoou. Quem sabe na vida de Pedro, alguém poderia dizer, mas tu negou o Senhor, sempre vai aparecer. Se você mente, se você comete o pecado da mentira, pede perdão, se arrepende, se entristece porque mentiu e pede perdão a Deus. Pronto. Aí no dia que você estiver ensinando, agora que você é um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira, um jovem verdadeiro, não comete mais esse pecado, mas alguém sabe que você mentiu, no dia que você estiver pregando a verdade, falando da verdade, tem que falar a verdade, mas você também um dia não mentiu? Porque isso é consequência do pecado. O pecado ele gera. Ele é uma semente que é plantada e cresce e gera. Então, Pedro teve que agora apacentar o rebanho junto com os demais apóstolos, mas também com isso. Então, mas pela tristeza e o arrependimento dele, o Senhor perdoou ele, como também perdoou Davi, que é aqui da importância que a gente está fazendo aqui um incluso da palavra, associando com essa outra parte. Tá bom? Então,
a gente pode ver que tem vários exemplos. Também temos aí o exemplo de Sansão, que se arrependeu de ter falado o segredo de Deus, não é? Então, pois esse salmo, ele também diz que a angústia muitas das vezes é tanta que até os ossos ficam perturbados. E é muito choro por causa do pecado. Mas se crê no Senhor, Ele é poderoso para vos perdoar. Deus abençoe, a paz de Deus. E ouça bem, se você vê que esse vídeo ele tem um conteúdo produtivo que vai servir para alguém, às vezes alguém cometeu um pecado e está, Senhor, não tem mais jeito para mim e tal e tal. Às vezes esse vídeo chegando até ele ou até ela, possa ser que haja um esclarecimento, porque aqui é a palavra, aqui é o vaso, mas a mensagem é do Senhor. Então, compartilhe esse vídeo nos seus status, num grupo de WhatsApp, para os seus amigos, parentes. E você compartilhando, vai chegar a muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe. Qualquer coisa, alguma dúvida, alguma visão que você teve aí sobre o que eu estou falando, algum ponto para reviver mais o assunto, deixa nos comentários. Deus abençoe, a paz de Deus.